Então, a gente tem aqui que é o Triângulo da Morte. O nome é esse mesmo, Triângulo da Morte. Não é apelido meu, não. É Triângulo da Morte. Essa região aqui se chama Triângulo da Morte. Eu já fiz um curso sobre isso. Tem, inclusive, eu acho que se você consegue encontrar no YouTube. Essa região, se você preencher aqui, você tem 50% de chance de gerar um problema gravíssimo. Então, a gente O tem essa... mesmo, na sua opinião, desculpa, mas o mesmo você acha que aconteceu em relação ao PMMA? PMMA é Ou ainda pior. mais grave do que o fenol? PMMA é pior. O PMMA porque assim, o Para quem está fenol acompanhando, explica primeiro o que, que é o essa PMMA expressão. é um preenchedor, é o polimetilmetacrilato, ele é um preenchedor, um volumizador que se usava há 40 anos. Muito em ambiente hospitalar, muito no corpo para aumentar bumbum, coxa, essas coisas, e começaram a usar muito na face. Basicamente médicos, tá? Cirurgiões plásticos também. Basicamente cirurgiões plásticos. E aí a odontologia, né, explorando, ao invés de ir para um lado mais funcional e um lado mais de base, começou a querer explorar coisas que a própria medicina já devia ter eliminado. Era isso que eu não entendia. Eu falei, por que vocês estão se enveredando nessas áreas que a medicina já tinha que ter eliminado? Vocês estão buscando o problema. PMMA, peeling de fenol. O excesso de preenchedor foi um problema que foram os dentistas que criaram, tá? Os dermatos não faziam excesso de preenchimento. Isso eu tenho que falar. Então, foi um problema criado pela harmonização orofacial, a grande quantidade de ácido hialurônico. Porque depois os dermatos, né, tiveram que começar a correr atrás do prejuízo e estudar aquilo que os dentistas também estudavam. Então, começou que todo mundo começou a estudar mais ou menos as mesmas coisas. E aí, coisas que a medicina já tinha que ter abortado, não abortou, como PMMA e fenol. Mas por quê? Primeiro, eles faziam em ambiente cirúrgico, então eles tinham uma maior segurança, digamos assim, e eles tinham também aquele pano que é colocado pela indústria, como eu comentei anteriormente. Então, quando mais gente começa a fazer, que não é protegida, as coisas começam a aparecer. O PMMA, gente, para vocês terem uma noção, é o material que a gente usa para fazer dentadura. Só que quando a gente faz a acrilização, né, uma resina acrílica, ela sofre uma cura, né, ela sofre um endurecimento, um enrijecimento por temperatura, né, aumento de temperatura, e aí ela fica aquela resina dura a ponto de servir para usar para fazer prótese dentadura. A dentadura é de resina acrílica, é de metilmetacrilato. Quando a gente fala do injetável, ele tem uma diferença justamente que ele não é polimerizado, para não ficar rígido daquele jeito, ele fica numa fase pastosa, uma pasta, digamos assim, mais parecido com isso, uma pasta, uma pomada, não chega a ser um gel. Mas depois eles até começaram a misturar tanto as coisas, misturava para diluir mais, enfim. E aí a gente tem o problema da toxicidade real desse produto, que os médicos sempre defenderam. Eu não conseguia entender os argumentos, porque você contra-argumentava e eles ficavam sem ter o que dizer. Porque parava ali, tinha um limite cedido pela indústria. E aí, a toxicidade, tanto que tem gente que é sensível ao acrílico da resina, da prótese, né? Coloca a prótese, a dentadura, ela começa a ter reação de sensibilidade mesmo, não é nem fungo, nem nada, é sensibilidade à resina, no céu da boca, no palato. Imagina isso dentro do teu corpo. Guardando as devidas proporções, tá? Que um tem a polimerização total e endurece, que é o que usa fora da boca, né, na prótese, e o que não é, o injetável, que não chega a ter essa presa toda, ele fica pastoso. E aí entra um outro problema gravíssimo, que é a oclusão vascular, que dependendo do erro, porque como eu falei, gente, mesmo com ultrassom, mesmo você sendo guiado por ultrassom durante a aplicação,
A gente tem vasos que são muito estreitos, você não vê no ultrassom. E a chance de uma pérola daquilo, uma gotícula daquilo entrar num vaso é muito grande. Ele vai obstruir aquele vaso. Dependendo do vaso que ele obstruir, você vai sofrer uma necrose tecidual. E isso tanto pode levar a uma lesão regional, né, local, pode ser distante de onde foi injetado, porque é onde a pérola obstruiu o vaso. Aquela pérola foi andando por dentro do vaso, chegou num ponto em que o vaso ficou muito estreito e ela ficou como um trombo, como se fosse um trombo, ela não consegue mais passar daquele ponto. É ali que vai acontecer a necrose do tecido. Então, muitas vezes é distante do ponto em que foi injetado. Mas essa lesão pode ser local, pode ficar restrita àquela área, como também aquela área, digamos, né? Ou pode, inclusive, gerar o óbito, porque essa obstrução pode acontecer em algum vaso dentro do cérebro, promover um AVC, uma oclusão, né, vascular. Aconteceu, e isso foi uma das coisas que eu falei, cara, para mim já deu. Que foi por aí, 2018, 2017, uma médica de 25 anos de prática diária de preenchimento, ou seja, ninguém pode ser tão prepotente a ponto de achar que é tão maravilhoso que jamais passaria por isso. Uma médica com 25 anos de experiência, dermato, promoveu a oclusão de uma veia ocular da paciente e a paciente perdeu o globo. Nossa, que loucura. Perdeu o globo ocular. Né? Tipo, ela não só ficou cega, ela perdeu o globo, teve que tirar o globo. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu sou boa, mas, cara, a mulher tinha 25 anos, né? Sejamos humildes. Então, acho que tem que ter muita humildade quando a gente está trabalhando com determinadas coisas, né? Com técnicas de saúde, quando o paciente te busca para ficar melhor. Então, foi nisso que eu falei, ai, Cofibrina, não é nem que não seja para mim, né? Porque, assim, eu até faço, mas de pequenas quantidades em locais completamente tranquilos, entende? Tem lugares que são proibidos, e ela estava fazendo um lugar proibido porque ela era experiente nesse lugar proibido. Então, a gente tem aqui que é o Triângulo da Morte, o nome é esse mesmo, Triângulo da Morte, não é apelido meu não, é Triângulo da Morte. Essa região aqui se chama Triângulo da Morte. Eu já fiz um curso sobre isso, tem inclusive, eu acho que se você consegue encontrar no YouTube. Essa região, se você preencher aqui, você tem 50% de chance de gerar um problema gravíssimo no paciente, até mesmo a morte. Por isso é Triângulo da Morte, o nome. Ou seja, glabela, quantas pessoas você vê preenchendo glabela? Nariz, quantas pessoas colocam ácido hialurônico no nariz? E essa região aqui, perdão, de olheira. Coisas comuns que você vê na prática do dia a dia. Então, o que eu comecei a fomentar? Não é para vocês pararem de usar ácido hialurônico, é usar com sabedoria. De repente, quer mexer nessa área? Usem fios, porque o fio não vai obstruir vaso nenhum. O fio é realmente reabsorvido, comprovado em laboratório. O fio é reabsorvido totalmente. Em 6 meses, se demorar muito, 8 meses. Depende do fio, tá? Mas o fio de polidioxanona, que é o PDO, mais usado. Então, são coisas mais seguras, que você pode ter resultados ainda melhores do que o ácido hialurônico. Então, são alternativas, né? Mas, por exemplo, preencher lábio. Se você colocar 1 ml, tá tudo bem, gente. Tá? Não fiquem assustados. Mas não dá para você querer colocar 10 ml numa boca. Você vai ficar deformado. Entendeu? Então, assim, tem que... E eu estou entendendo que existem alternativas ainda menos invasivas para o organismo, né, Juliana? Tem. Eu
3 pontos assim que eu gostaria que você pudesse discorrer pra gente. Primeiro, eu tô que nem o pessoal da nossa audiência, todo mundo nesse momento assim, ó. Às vezes você tá com a língua no lugar certinho nesse momento. Pequenos conhecimentos, grandes conhecimentos, muito Faz bom. toda a diferença colocar a língua. Vale ouro. Não tem custo, não é invasivo, não faz mal, qualquer um pode começar. Excelente. E assim, aí, Ju, são 3 questões importantes. A primeira, você está indicando algumas técnicas importantes e você mora na Europa. Então, como é que as pessoas fazem para encontrar no Brasil? Que tipo de percurso que você indica as pessoas fazerem, se você puder? O segundo, eu estou vendo algumas perguntas ligadas ao universo das maquiagens e protetores solares. Eu não sei se você pode comentar um pouco. Primeiro, que tipo de maquiagem que você considera possível, ok? E qual que é a sua opinião a respeito do protetor solar, que é uma vedete, né? Todo mundo, protetor Eu solar é odeio. muito Eu importante, nunca recomendei. maravilhoso. Eu Dá aí sua odeio. opinião pra gente. Eu acho que Por foi quê? mais uma. Porque eles são todos cancerígenos. São cancerígenos na essência, na fórmula, né? A sua pele absorve isso completamente, vai para o sangue, e eles são cancerígenos porque as pessoas não têm noção, elas usam protetor solar para dormir, e você para de fazer a transformação da provitamina D em vitamina D. Aí você vê mulheres viciadas em protetor solar com taxa de vitamina D de 12. Gente, taxa de vitamina D de 12 é morte, praticamente. Você não vai resistir a uma picada de formiga. Quando, na verdade, o ideal é pelo menos 80, 100. Então, ou seja, você não faz uma transformação natural de vitamina D, que você vai adquirir ali da sua alimentação, ou até de uma suplementação, porque você está usando o raio de um protetor solar, que foi também uma hipnose desta maldita Big Pharma. Então, essa narrativa de você precisa se proteger por causa do câncer, Não, não. do Onde menos. melasma. Não, melasma é. Gente, melasma é intestino e emocional. Tem isso também. Quando a terapia neural, eu trabalhava muito com as causas emocionais das doenças. Então, eu sempre falo, gente, era muito mais fácil ajudar as pessoas antes de 2020, porque a gente eliminava ali uma quantidade de doenças por causas emocionais muito rápido. Hoje a gente tem uma causa de intoxicação que sobrepõe o emocional. Então a gente tem muitas vezes o emocional, o nível de intoxicação que piora o emocional, e a gente tem uma doença louca se manifestando ali naquela pessoa, que é um corpo altamente inflamado, intoxicado, e a pessoa, enfim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem a questão, as pessoas, o câncer, onde menos se tem câncer de pele, é onde mais se tem incidência solar, ali na linha do Equador. Narrativa. Big Pharma querendo acabar com essa saúde. Gente, isso está sendo produzido há muito tempo. São décadas e décadas e décadas produzindo a loucura que a gente está vivendo hoje. Esses caras não têm a mesma noção de tempo que a gente. Protetor solar. Ah, você vai para a praia? Beleza, usem protetor solar. Você vai se estatelar no sol o dia inteiro? Use protetor solar, tá? Use, use. Eu só uso protetor solar quando eu vou ficar o dia inteiro na praia. Só. Só. Alternativas de protetores solares. Existem protetores solares naturais, protetores solares sem esses polietileno-glicóis, fitalato, polissorbato, são milhares de toxinas presentes. Existem naturais. Óleo de coco. Agora mesmo a pessoa estava comentando que óleo de coco funciona? Óleo de coco vai proteger, hidratar a tua pele e vai proteger do sol. Mas é óbvio, você também precisa botar uma barraquinha, né? Também não precisa ficar lá Não tostando, vamos né? não vamos exagerar. Então, o óleo de coco funciona muito bem. Tem também o introral, tomar o PABA introral, mas aí, enfim, é outra situação.
Se alimentar muito bem, beber muita água também protege. E, obviamente, a cobertura da própria roupa, o chapéu, isso é importante, tá? Uhum. Quando você for ficar exposto ao sol. Agora, a maioria das pessoas usa protetor solar para ir trabalhar no escritório. É porque falam assim, inclusive as luzes do escritório fazem mal para a sua pele, causam melasma. O As sol do luzes. meio-dia, né, que é outra narrativa. Você nunca pode tomar o sol Ah, alto. não, beleza. As luzes fazem mal porque elas são de LED e o protetor solar não vai proteger a sua pele porque elas vão entrar mesmo que você use o protetor solar e elas vão prejudicar a sua saúde. Não é somente a pele, elas vão prejudicar a sua saúde. Também foi uma manobra. A mudança de todas as luzes, fugiu o nome, As luzes incandescentes, amarelas, né? as luzes amarelo incandescentes para as luzes de LED. Vocês Se acham que é para você... economia de energia, porque sempre tem que ter uma propaganda benéfica. Mas elas vieram. Aliás, a Ju falou sobre isso na primeira live dela com a gente. Pesquisem lá, gente. Primeira live dela, ela vai falar sobre o grafeno e a ação dessas luzes. Ah, Ju, aí, ó. A gente tenta fazer o dever de Exatamente. casa. Léo, Então, se você na puder verdade, colocar o link pra gente, o tá na prejuízo, descrição do vídeo. o prejuízo não é melasma. O prejuízo é muito maior do que o melasma, né? Então, aí, na verdade, vale a pena você colocar filtros de luz, usar o mínimo possível, uma cobertura na tela do celular, porque se você ficar no celular, não, perdão, no computador, se você ficar no computador o dia inteiro, você também está recebendo essa mesma luz, que vai fazer mal também para a sua saúde. Então, o uso do protetor solar, ele tem sim a sua viabilidade, necessidade para quando você for se expor ao sol de verdade. Agora, para você ficar um louco, isso porque as maquiagens já tem, então já chega, né, gente? Sobre maquiagem, hoje eu só indico coisa também sem toxina. Essas maquiagens de MAC, esquece, tudo tem chumbo. É, tem que melhorar isso mesmo, a gente tem que atentar para isso. E cada vez eu descubro marcas novas. Aqui eu acabei de descobrir uma outra, que agora me fugiu o nome, não vou conseguir dizer para vocês, que eu comprei uma para experimentar e gostei muito. E descobri que tem toda uma linha de maquiagem. Então, além da Ives, daqui, que eu já indicava, tem essa outra, que eu acho que é Vult, alguma coisa assim, não lembro. Mas só tem aqui. E as do Brasil, os meus seguidores estão sempre indicando, porque eles que conhecem, né? Então, tem marcas, é só buscar. Marcas de maquiagem sem toxinas, não tóxicas, né? Porque a lista de toxinas é gigantesca. Inclusive, eu também já trabalhava no Brasil por conta da harmonização. Eu pesquisava e tinha muita coisa que era Ever Never list de ingredientes, né? Gente, e aí naquela época eu já entendia que os produtos todos eram grandes produtores de problemas na face, de manchas, melasmas, textura e por aí vai. E as pessoas achando que realmente aquilo era inócuo, as coisas não são inócuas. Então, maquiagem também é algo que, por isso que eu também uso cada vez menos maquiagem, principalmente se tiver muito quente, tipo, não tem porquê. E maquiagem só mesmo básico, que eu vejo que faz diferença mesmo para usar, e de coisas naturais, né? De marcas Uhum. naturais. Enfim, assim, é uma mudança de estilo de vida que vale a pena. Quem gosta de produtos de tratamento estético, eu também gosto, tá? Eu trabalhei com isso muito tempo, trabalho ainda, mas agora é de uma forma mais natural, como tudo que eu faço. Não somente odontologia biológica, mas uma odontologia integrativa e biológica, a harmonização integrativa, quiçá um dia ela vai receber o nome também de harmonização biológica, a medicina integrativa, porque a gente precisa do conhecimento da fisiologia para poder tratar melhor o paciente. Como eu falei, uma cirurgia odontológica, eu preciso que aquele osso esteja 100%, senão meu paciente não cicatriza. E quem é que vai ter que resolver o problema dele? Não é o médico, sou eu. E Eu aí, tenho. aquele que tá cheio de botox? Também, exatamente. E aí, ou seja, eu tenho que ter conhecimento de neurofisiologia, fisiologia óssea, metabolismo ósseo. Eu tenho que ter um conhecimento de fisiologia importante que a gente encontra muito na medicina, mas que também encontra na odontologia e ninguém dá valor.
As pessoas não se interessam. Por quê? Porque é difícil. Mas é um difícil necessário. Para pensar, né, minha gente? Ó, primeiro, se inscreve no nosso canal, assim você não perde nenhum dos nossos cortes. E deixa eu indicar 2 conteúdos para você. O primeiro é a primeira live que a gente fez com a Juliana Varão, tem muitas informações quentes e importantes na sua jornada. A segunda é, assiste a live na íntegra de onde foi originado o corte que você assistiu agora. Eu te espero em outras oportunidades. Continua com a gente.